Atos capítulo 28. E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixa viver. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum, mas eles aguardavam que inchasse, ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de escapar por muito tempo, e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia uma possessão do principal homem da ilha, cujo nome era Públio, o qual nos recebeu e hospedou cortesmente por 3 dias. E aconteceu do pai de Públio estar doente de febre e fluxo sangrento. E entrando Paulo a vê-lo, depois de orar, impôs suas mãos sobre ele e o curou. Então, sendo feito isto, também outros enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais também nos honraram com muitas atenções. E quando estávamos para partir, nos proveram das coisas que eram necessárias. E após 3 meses partimos em um navio de Alexandria, que invernara na ilha, cuja inscrição era Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, permanecemos ali por 3 dias. De lá nós buscamos uma bússola e chegamos a Régio. E um dia depois, soprando um vento do sul, chegamos no 2º dia a Putéoli, onde encontramos irmãos que nos suplicaram a permanecer por 7 dias com eles. E assim partimos para Roma. E lá os irmãos, tendo ouvido sobre nós, vieram a nos encontrar na praça de Ápio e as 3 tabernas. E Paulo, vendo-os, agradeceu a Deus e tomou coragem. E quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda, mas permitiu-se a Paulo morar sozinho com um soldado que o guardava. E aconteceu que após 3 dias, Paulo convocou os principais judeus. Tendo-se reunido, disse-lhes: homens e irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o povo, nem aos costumes dos nossos pais, eu fui entregue como prisioneiro em Jerusalém nas mãos dos romanos, os quais, tendo me interrogado, queriam deixar-me ir, por não haver em mim nenhuma causa de morte. Mas quando os judeus se opuseram contra isso, eu fui forçado a apelar para César, não que tivesse algo de que acusar a minha nação. Por esta causa, portanto, vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou preso com esta corrente. E disseram-me: nós não recebemos cartas da Judéia acerca de ti, nem veio aqui algum dos irmãos anunciando ou falando algo mal de ti. Mas nós desejamos ouvir o que tu pensas, porque, quanto a esta seita, sabemos que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele em seu alojamento, aos quais ele expôs e testemunhou o reino de Deus, persuadindo-os a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a noite. E alguns criam nas coisas que foram faladas, mas outros não criam. E discordando uns com os outros, eles partiram, após Paulo falar uma palavra.
Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a nossos pais, dizendo: Vai a este povo e dize: ouvindo, ouvirão, mas não entenderão, e vendo, verão, mas não perceberão. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos ouvem com dificuldade, e fecharam os seus olhos, a fim de que não vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e entendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Seja, pois, de vosso conhecimento, que aos gentios é enviada a salvação de Deus, e que eles a ouvirão. E tendo ele dito estas palavras, os judeus partiram, tendo grande contenda entre si. E Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa alugada e recebia todos que lhe procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo, com toda a confiança, sem nenhum homem o proibindo. Bíblia Sagrada King James 1611.